Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos com um novo podcast e nós temos uma convidada muito especial. Meu nome é Michael, vou me apresentar aqui primeiro. Criei o canal A Bíblia Manual do Ser Humano porque todo ser humano ele tem, como todo produto, um manual e eu acredito que a Bíblia seja o manual do ser humano. E dentro de um assunto, até porque a Bíblia, quando Deus criou o homem, ele criou, qual que é o projeto de Deus? A família, né? A família, e falou se multiplica, mas sempre é a base da família. E hoje a gente vive um momento em que tudo está de comprou ao projeto de Deus, que é a família. E um dos obstáculos maiores que as pessoas enfrentam é o divórcio. Então, eu trouxe uma pessoa muito especial para mim, uma profissional excelente, especialista, ela é psicoterapeuta, e ela é especialista em terapia de reintegração explícita, TRI. Eu convidei ela porque ela tem um conhecimento muito especial em questão do divórcio, questão de ansiedade, depressão, suicídios e bloqueios em geral que o ser humano tem muito, não é verdade, Marcele? Sim, exatamente. Tem muito bloqueio, né? A gente tem, né, os nossos conflitos. Tem os nossos conflitos. Na nossa bio do nosso Instagram, que é michaelmelo.oficial, nós temos lá 3 livros interessantes que vocês podem adquirir, que é Como o Divórcio Afeta Nossos Filhos, Por que Pessoas Boas Sofrem e Como Pessoas Improváveis Se Tornaram Imparáveis. Então, nós vamos trocar uma ideia aqui com a Marciele, e a Marciele vai se apresentar para vocês e vai falar um pouquinho sobre você, né? Fala aí um pouquinho para nós, Marciele. Então, meu nome é Marciele Travinski, eu trabalho com psicoterapia com o meu próprio consultório, já está fazendo quase 5 anos agora, mas dentro dessa área de psicoterapia eu trabalho desde 2018. Então, eu comecei com uma busca minha, eu sofri com depressão e ideação suicida por basicamente 12 anos da minha vida, e nesses 12 anos eu fiz muita terapia, eu busquei dentro de terapias convencionais, quanto alternativas, buscar resolver aquela coisa que me incomodava e que me mantinha num sofrimento. Então, nessa minha busca, eu fiz várias terapias, busquei várias alternativas, mas nada de fato melhorava, porque eu sentia mais um alívio momentâneo. Então, eu ia lá, conversava com um profissional, saía de lá mais aliviada, porque eu desabafei. Contudo, eu não tinha mudanças significativas na minha vida. Então, passava uma semana, 2 semanas, eu estava sentindo da mesma forma, ou às vezes até pior, porque eu ficava falando sobre aquilo que me incomodava, mas não resolvia, como se eu estivesse ali cutucando uma ferida o tempo todo, mas ao invés de melhorar, eu apenas fazia com que ela se abrisse mais. Então, por conta disso, eu pensei, bom, então eu vou estudar sobre isso, né? Então, é muito comum a gente acabar indo, às vezes, para uma profissão porque a gente precisa daquele suporte ou a gente não está encontrando uma solução para aquilo que incomoda a gente, né? E foi o meu caso. Isso acaba se tornando um chamado, né? Porque a gente está querendo resolver uma coisa, não consegue. Sim. E a gente precisa se sentir melhor. Às vezes, o jeito que a gente está se sentindo está travando demais a nossa vida. A gente não consegue dar um passo à frente, a gente sempre está na mesma, né? Tendo mais do mesmo, que a gente fala bastante na terapia de reintegração implícita. Então, eu fui atrás daquilo para tentar realmente resolver uma questão minha. Fazendo essa transição de carreira, porque antes eu lecionava, também sou formada em letras e lecionei por 8 anos. Fazendo essa transição de carreira, eu acabei indo trabalhar com o meu próprio professor. E aí, trabalhando com o meu professor, fiz o meu processo terapêutico com ele e eu me apaixonei pelo processo, porque foi, de fato, ali que eu consegui resolver os meus conflitos internos. Conseguiu se curar. Isso. A gente não gosta de falar a ideia de cura,
né? Por A quê? gente chama de remissão de sintomas, né, Michel? Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, de depressão, ansiedade, são situações que a gente vai vivendo na nossa vida que, às vezes, a gente chega num ponto onde não tem ferramentas suficientes, ou as ferramentas que eu tenho não são boas, ou elas não funcionam para o momento da vida que eu estou. E, às vezes, eu não sabendo lidar com aquela situação, eu posso, sim, ter sintomas de depressão e ansiedade. Então, não significa que eu trabalhei as minhas questões, os meus conflitos. Não estou tendo sintomas de depressão agora ou de ansiedade que eu nunca mais vou ter. Vai depender muito de como a minha vida vai ser daqui para frente. Então, se eu perder alguém daqui 10 anos e eu nunca perdi ninguém na minha vida, será que eu vou ter as ferramentas para lidar com aquela situação? Se talvez eu tiver apoio, tiver suporte, talvez eu consiga passar por aquilo. Mas e se eu não tiver? E se sozinha eu não conseguir lidar com aquilo? E se eu não tiver as ferramentas? Pode sim que eu possa ter novamente sintomas de depressão e ansiedade. Então, a gente não vê assim o ser humano como como fez terapia, agora se torna corpo fechado, nada me abala, nada vai... Mas a ansiedade e a depressão, por exemplo, eu também passei, certo? Mas até os meus 43 anos, eu nunca tinha passado por depressão. Sim. Ou era uma ilusão minha? Olha, provavelmente você estava passando por algum momento onde você não soube lidar com aquilo. E não entendeu o que era depressão. E aí você foi vivendo do jeito que deu, você estava sobrevivendo. E aí, conforme você não conseguia lidar com aquelas situações, foi causando seus conflitos e você pôde, sim, ter sintomas de depressão e ansiedade. Mas quero entender melhor o seguinte. Uma pessoa pode nunca ter tido depressão na vida. E uma pessoa, ela pode ter depressão e, se ela não cuidar, ela vai ter depressão de novo. Sim. É? Por exemplo, eu estou com gripe, eu estou com dor no estômago, eu tenho enxaqueca, significa que eu não... fiz um tratamento para minha dor no estômago. Tenho gastrite, fiz um tratamento para gastrite. Significa que eu nunca mais vou ter gastrite na minha vida? Não. Não. Mas a mesma ideia vai para a depressão e outros transtornos. E ansiedade, mas a depressão mesmo, você chega a ter depressão por causa do quê? Uma vida conturbada, frustrado? Qual é a causa? Qual é a causa para você chegar a ter depressão? Então, eu sei que a gente vive numa sociedade onde a gente acha que uma coisa causa outra. É Sim. por causa disso que eu tenho isso aqui. Só que o ser humano ele é um ser muito complexo para dizer que uma coisa causa uma doença como depressão, um transtorno como depressão, ansiedade, qualquer outro tipo de transtorno. É uma vida inteira. Existem várias questões que estão influenciando, né? Tanto que nessa área da neurociência, a gente não tem uma causa certa. Depende de alguns transtornos, alguns medicamentos, eles funcionam para alguns indivíduos e não funcionam para outros. Outro medicamento funciona para aquele outro indivíduo. Então, por exemplo, alguns clientes que eu tenho, eles tomam medicamento e melhoram. Outros tomam medicamento e não melhoram. Outros tomam medicamento e pioram. Então, não tem como a gente dizer que a depressão, a ansiedade, né? Eu digo aqui todos os transtornos, têm uma causa específica. Ela pode ter motivações que fazem com que aqueles sintomas venham à tona. Mas pode ter uma influência genética, pode ter uma influência que a gente chama epigenética, que seria basicamente a sua vida, o que influencia a sua vida no decorrer do viver. Então, por exemplo, você teve uma boa estrutura familiar? Você teve proteção quando criança, quando adolescente? Você teve uma boa alimentação? Você fez atividade física? Você faz atividade física? Como é o teu relacionamento com as outras pessoas? Então, nós enxergamos o ser humano como um ser biopsicossocial. O que isso significa? Que tem a parte biológica que influencia, tem a parte psíquica que influencia e tem a parte social que influencia também. Porque uma vez que eu não estou bem com o meu noivo, por exemplo, eu não vou estar bem durante o meu dia também. Não vai. Né? Então, isso influencia. Só que se eu não estou dormindo bem,
também isso vai influenciar. Se eu não me alimento bem, eu também não vou estar bem. Se eu sou sedentária, eu também não vou estar bem, né? É um conjunto de coisas, né? É um conjunto de coisas. Então, dentro da terapia de reintegração implícita, que é uma abordagem de terapia baseada na neurociência afetiva. O que é uma neurociência afetiva? Essa palavra afetiva, ela vem, vamos dizer assim, que ela é uma palavra mais técnica para dizer emoção. Então, é uma terapia emocional, né? Mas a palavra técnica seria afetiva, Sim. Tá? Então, ela vê o ser humano dessa forma, como um ser biopsicossocial, onde várias coisas influenciam para que a pessoa possa desenvolver uma depressão, uma ansiedade, um pânico, algum tipo de transtorno. Mas não tem como eu falar que, por exemplo, foi uma coisa só, né? Então, como a gente vai debater um pouquinho hoje sobre divórcio, sobre essa questão familiar, o divórcio, ele não que ele seja a causa de uma depressão, porque senão todas as pessoas que passam por um divórcio, elas vão ter depressão. Mas a depressão pode ser o motivo do divórcio? A depressão Depende. Pode vir pós-divórcio? Com certeza, porque daí ela pode ser um gatilho, mas não que ela é a causa. Sim. Então, já existem conflitos ali dentro da pessoa, já existem situações, questões mal resolvidas dentro dela, que ela já fez de tudo para evitar olhar para aquilo ali, que aí, de repente, num processo de divórcio, aquela dor vem à tona e ela não consegue mais fugir daquilo. A gente pode dizer que depressão é passado, que não foi resolvido, situações não resolvidas pode levar à depressão ou não? Não, a gente não pode assim dizer que depressão é passado e ansiedade é futuro. Não dá para dizer? Não é exatamente assim que funciona. Sim. Até porque... Na prática? Na realidade é essa, né? Na prática não é assim. Na prática e na teoria, né? Porque o que acontece? Não existe dentro do nosso cérebro um neurônio do passado, um neurônio do presente e um neurônio do futuro. É tudo junto. Então, o meu cérebro ele usa experiências que ele já viveu para interpretar o que eu estou vivendo agora. Então, eu não olho para as coisas como elas realmente são. Eu olho para elas dentro de uma representação, dentro de um símbolo que eu tenho. Sim. Tá? Então, por isso que a gente vê, por exemplo, vamos falar que estamos no Brasil, né? Futebol. Certo. Né? Então, se eu tenho lá uma camiseta de um determinado time e você vai lá e pisa na minha camiseta daquele meu time, eu vou ficar de mal com você. Certo. Porque é o meu time. É a representação de algo para mim. Mas se eu for ver como realmente é apenas uma camiseta, por que eu fiquei braba com você, eu te xinguei, ou, sei lá, entrei em conflito com você porque você pisou numa camiseta? Mas é qual o símbolo que eu dou para aquilo ali? O que ela representa? O que ela representa para você? A valoração, qual o valor que aquilo tem para mim? Então, se a gente for ver dessa forma, o relacionamento ele também vai ter um valor para mim. Também vai ter um símbolo para mim dentro do que eu tenho aprendido com isso. Que é diferente, talvez, do que você aprendeu, do que qualquer outra pessoa que a gente vai conversar também já viveu. Uhum. Então, nós vamos ver as coisas dentro daquilo que eu aprendi, o jeito que eu aprendi a ver e dentro da representação que eu dou para aquilo, aquele valor que eu dou para aquilo. Né? Certo. Uhum. Então, não dá para a gente dizer assim que uma coisa causa depressão. Causa a outra. É. Mas eu queria seguir um raciocínio contigo, e aí você vai explicando aí na parte científica. Tu já se apresentou, não? A gente foi falando, foi conversando. Esqueci, né? Te apresenta então melhor. Fala um pouquinho de ti. Tu falou já? Sim, que aí eu acabei entrando nesse mundo por conta de uma dor minha, que era a depressão com ideação suicida, né? Então, foi dentro da terapia de reintegração implícita que eu consegui melhorar. Então, a gente não fala de cura, a gente fala de melhorar, né? Melhorar. Isso, porque não tem como eu prometer cura. Até porque prometer cura dentro da nossa área, inclusive, é crime. É crime, né? Então... Tem toda uma lei para isso, a gente pode falar, sim, de uma melhora, mas não que eu vou curar a pessoa, não posso prometer. Como é que eu vou saber
que ela vai realmente conseguir se curar da depressão. Como que eu vou saber como será a vida dela daqui 20 anos, daqui 10 anos, né? Os conflitos que ela vai encarar lá na frente. Então, também não tem... Ela vai cuidar da alimentação dela? Ela vai cuidar da atividade física? Ela vai cuidar dela também? Ela vai cuidar de toda essa parte biopsicossocial? E pode ser que ela cuide, mas... mesmo assim, ela vai enfrentar algum tipo de conflito, porque essa é a vida do ser humano, né? Sim, tá. Então, nós vamos... não existe... Não, vocês não podem falar sobre a cura, né? Certo? Vamos supor que não é uma cura. Mas a pessoa chega lá com um problema no teu consultório. Vamos supor, com vários problemas. Vamos chegar nesse problema através de um divórcio, então. Certo. É porque a gente sabe que o divórcio... ele faz um estrago na vida de todo mundo, né? Não independente se merecia se divorciar ou não, se os filhos eram a favor ou não, mas o efeito divórcio, ele sempre vai trazer um estrago para a família inteira. Concorda comigo? Eu já vejo como depende. Como depende. Tá. Porque pode ser que é aquilo que nós estávamos conversando antes. Exato. É melhor se separar do que continuar junto. Certo? E tu acha que se separando, ninguém saiu ferido? É que, assim, se a gente for pensar nessa ideia de sofrimento, de se ferir, às vezes o casal já está 20 anos se ferindo. Certo. Ele está sofrendo já. Só que aí o divórcio, ele vai passar por um processo de luto que é natural, né? A gente passa por um processo de luto toda vez que a gente rompe um relacionamento. Pode ser até um relacionamento de trabalho. Eu passei 20 anos numa empresa e agora eu vou sair. Também vou passar pelo meu processo de luto ali. Certo. Né? Então, sofrer por sofrer depende de como estava sendo aquele relacionamento, que todo mundo já estava sofrendo. Então, agora a gente só vai precisar reconstruir ou partir do zero, né? Certo. Mas aí, olha só. O casal chegou num divórcio, certo? Se ele procura você antes desse divórcio acontecer, existe uma forma de esse casamento durar? Se os dois se tratar com os seus problemas pessoais, que nem você falou, individuais, para depois se tratar junto e prosseguir? Se os dois, depois desse processo, perceberem que faz sentido continuar juntos, sim. Porque, às vezes, são pessoas que, neste momento da vida, são tão diferentes, ou elas já se magoaram tanto, elas já se machucaram tanto, que não faz mais sentido continuar. Então, às vezes, elas vêm buscar uma ajuda, mas elas já se machucaram tanto que talvez não tem como reatar aquilo. Claro, nós vamos trabalhar para resolver os seus próprios conflitos, né? Então, primeiramente, o casal chegou até mim. Falou, Marcele, a gente precisa de ajuda. A nossa situação é essa. A gente tem se machucado já há muito tempo. E nós queremos melhorar. Nós queremos mudar o jeito que a gente está vivendo. O que geralmente acontece quando o casal chega assim? Eles já não estão ali falando assim, a gente quer ficar junto e pronto, acabou. A gente quer ver se vale a pena continuar e como a gente pode tentar melhorar isso, mas se a gente vê que não tem mais como melhorar, então cada um vai para o seu canto, mas né, vamos trabalhar essas questões, estamos dando mais uma oportunidade de melhora. Tá ok. Tá? Agora, se eles decidirem não fazer um tratamento contigo, por exemplo. Certo. Tá? Você não acredita que esse casal só vai multiplicar? Porque, olha só, a culpa nunca é dos dois, vamos dizer. Sempre, nunca é um que está com problema, certo? Sempre pode, ou tu acredita que às vezes é só um lado que tem problema? Um relacionamento não é sobre uma pessoa, é sobre duas pessoas. Pelo menos duas pessoas. Duas pessoas, né? Tá, beleza. Então, vamos supor assim, eu tento aqui um relacionamento. Certo. Tá, 2, 3 anos, 4 anos, não deu certo, certo? Ao invés de eu e ela buscar ajuda, porque às vezes eu tenho traumas na minha infância que refletem numa atitude da outra pessoa. Concorda comigo? Não. Como assim?
Às vezes eu tenho atitudes que tem, vamos supor, às vezes eu tenho trauma lá na minha infância, ou vamos supor que eu tenho uma infância miserável, eu vou ter um problema com a vida financeira hoje. Às vezes ela veio de uma outra família, né, que já era uma vida próspera, entendeu? Então ela quer prosperar, o outro não. Tem vários traumas, né, Marcele? Que várias cultura, vários costumes, né? O que eu passei na minha infância, tu passou diferente. Então se junta duas pessoas com uma infância diferente, e a gente sabe que tudo que a gente passa na infância, desde a gestação da nossa mãe, a gente acaba trazendo para a vida inteira se você não se tratar. Por isso que é feito regressão e voltar e resolver essas coisas, que são os traumas. Então, porque é isso que eu sou a favor de defender o divórcio, entendeu? Eu entendo que tem situações que realmente não dá mais certo, tem que parar. Mas aonde eu defendo o divórcio por que a gente ir tentar um novo com o mesmo problema interior, tá? Em vez de resolver o que já está. É isso que eu falo sobre a multiplicação de divórcio. Que as pessoas, elas não querem resolver, elas querem descartar. Ótimo. Certo? Que nem aconteceu em 1929, depois da guerra depois da Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu? O país entrou os Estados Unidos entrou numa depressão e numa miséria tão grande. O país quebrou por quê? Porque tudo que era feito na época era feito para durar para sempre. Que a geladeira, lembra que a geladeira antiga? Então, para levantar a economia do país, o que foi feito? Um grande comercial, que a gente sabe que o comercial afeta a nossa mente, que era a ideia do quê? Fazer para durar pouco. E a gente se acostumou com isso. Queimou o micro-ondas, descarta, compramos um novo. Automaticamente a gente traz isso para a nossa vida. Então, a gente tem um relacionamento, qualquer probleminha que tem, entendeu? A gente descarta e arruma um novo. Então, a minha luta sobre o divórcio é dar um basta nisso. Por que ficar se descartando? Aí eu não procuro ajuda, porque se eu não procurei ajuda, eu vou arrumar outra pessoa que também vai ter outro problema, mas o meu problema, ele vai continuar. Certo. Então, a chance de eu me divorciar novamente é muito grande. Entendeu? Então, eu vou ter que acertar na loteria, sendo que o casamento, ele não é uma loteria. E até a própria Bíblia fala que o casamento é um caminho espinhoso. Se você... A Bíblia ainda fala assim, pensa bem antes de casar. É bem claro isso que fala. Porque se casar, saiba que o caminho é de espinho. Entendeu? Então, se achar que é difícil, fica solteiro. Então, a minha briga hoje dentro do meu canal, né? E eu gostei de que você viesse para trazer essa visão que se tem, porque você tem essa especialidade, né? Não poder falar a palavra curar, mas fazer as pessoas se entenderem. Porque quantos problemas tem, quantos traumas hoje tem dentro de uma pessoa, entendeu? Que a crise de ansiedade, né? A crise de ansiedade simplesmente é um problema que eu tive e cada vez que eu me deparo com isso na vida, eu tenho uma crise. É mais ou menos um sensor. Entendeu? Então, se a pessoa tem uma crise de ansiedade dentro do relacionamento comigo, daí agora o problema é o fulano. Aí ela sai, arruma uma outra pessoa que às vezes vai cometer o mesmo erro, ela vai ter a mesma crise, entendeu? E vai mudando. Aí, quando vê, está com 5 divórcios. Eu compreendo, concordo com você nesse sentido de que hoje nós vivemos numa sociedade que é muito mais fácil descartar, né? Mas por quê? Porque é aquilo que a gente estava conversando antes. O ser humano ele é muito bom em se adaptar. Mas em se adaptar em quê? Em se adaptar em uma maneira para evitar a dor. Se adaptar em evitar a dor. Ele está sempre querendo evitar a dor. Evitar a dor, porque aquilo causa sofrimento. Sim. Então, a gente busca um prazer. Sim. Certo? Então, se eu estou tentando evitar a dor, o momento que eu estou num relacionamento e a gente começa a ter conflito, o que eu vou fazer? Eu caio fora. Eu vou querer evitar a dor. Como? Sim. Talvez não conversando sobre aquilo. E aí, não tendo o diálogo que eu vejo. Quando eu converso com os casais, e cada um já resolveu suas questões, mas a gente vê que existe um grande problema que é o diálogo. A gente não sabe conversar. Mas por que a gente não sabe? Ninguém ensinou a gente. Não.
É e verdade. ninguém ensinou os nossos pais. É E verdade. ninguém ensinou os nossos avós. Então, não É há verdade. culpados. A Não, gente não está aqui para buscar, Não, a culpa não. é daquele, né? Ou daquela época, aquela cultura. Eles fizeram o que deu dentro da cultura que eles estavam e o momento da vida que eles viviam, Sim. né? Mas hoje a gente tem o iFood, tem o Uber. A gente hoje não precisa buscar as coisas para fazer. Então, na minha época, se eu quisesse fazer tinha que fazer um trabalho da escola, eu tinha que ir até o centro da minha cidade onde eu morava, passar horas lá dentro da biblioteca, procurando nos livros, escrever, fazer um cartaz, ou era muito mais trabalhoso. Hoje não. Hoje eu vou lá, busco no Google, tenho a resposta e pronto. Tenho a inteligência artificial que faz Sim. as coisas para mim. Então, se a gente for parar para perceber, tudo que foi feito hoje foi feito para a gente buscar um prazer rápido, para evitar a dor, né? Então, a gente, sim, está numa cultura hoje, a gente está sendo muito influenciado por essa cultura, não tem como, a gente vive ela, onde eu tenho as coisas, eu tenho prazer rápido. Então, uma vez que eu estou num relacionamento, eu começo a ter problemas, eu começo a ter conflitos, eu não quero lidar com aquilo. Eu quero resolver. Não é que eu quero resolver, mas eu quero apenas ter uma sensação que está tudo bem. Então, eu vou lá, ao invés rápido. E rápido. Então, ao invés de ir lá conversar com o meu marido, com a minha esposa, para a gente resolver essa questão, o que eu vou fazer? Não quero conversar, não quero falar, vou ficar lá no TikTok. Não quero conversar, não quero falar, vou ficar lá no Instagram, vou assistir, vou passar o final de semana inteiro assistindo. Não, eu vou sair, vou conversar com meus amigos, com as minhas amigas. Não é que isso não seja bom, Sim, né? Claro. Mas pensando nessa maneira de evitar resolver aquilo que eu estou enfrentando no meu relacionamento. E por ficar evitando, eu não resolvo. Aí, de repente, passa o tempo, ok, a gente fica melhor, a gente começa a volta a conversar e etc. De repente, acontece aquilo de novo. Por quê? Porque a gente não resolveu, a gente não conversou, a gente não fez combinados, a gente não falou, olha, isso aqui não está sendo funcional no nosso relacionamento. E a gente precisa resolver. Vamos sentar e conversar sobre isso. Olha, toda vez que você tem essa atitude, eu me sinto assim. E você, como é que é isso para você? A gente também não sabe ouvir, né? Nossa, para mim, quando você fala dessa forma, eu já vejo assim, eu interpreto dessa forma. Entendi. Então, como que a gente vai resolver isso? E buscar uma solução. O que geralmente o casal faz? Ou não fala sobre, ou só fica culpando. A culpa é sua. Não, você é assim por causa disso. Você que... Não, mas principalmente a culpa, né? Nesse momento que tem que procurar você. Exato. Estou aqui para ajudar. Porque né? a culpa, a pessoa que só culpa outra, ele também tem um problema de aceitação, né? Não dá para saber. Não dá para saber, mas... Mas aquela pessoa ela não sabe lidar com aquela situação. Ela não sabe lidar com a verdade, às vezes. Porque, às vezes, a pessoa tu tá falando, amor, eu queria que tu não fosse mais beber. Bebe só sábado, não bebe durante a semana, um exemplo, né? Certo. Aí ele disse, mas tu tá sempre falando isso. Então, ele não quer ouvir a verdade, vamos dizer, né, sobre ele. Então, o problema é que tem muitas... No casamento, às vezes as pessoas elas têm dificuldade de ouvir a verdade sobre ela mesma. E isso é um problema que a gente tem de infância. Muitas vezes. Depende. Muitas vezes. Porque depende. Vamos usar esse exemplo da bebida. Sim. Né? Eu não quero que você beba. Tá, mas por quê? Qual o problema da bebida? Vamos supor. Sim. Claro, eu não sou a favor da bebida, né? Mas o que aquilo está causando? Simplesmente não é conversado sobre. É exigido. Exigido. Exato. Um lado exige, o outro fala, mas você só fica... Mas por quê? Só fica me enchendo o saco, Sim. né? Mas a outra pessoa não explica o motivo, o outro não quer ouvir o outro. E essa pessoa que exige também não ouve o outro. Ou seja, não sabe resolver conflitos. Não sabe dialogar, não sabe conversar. A gente tem problema, às vezes, de ouvir visões diferentes, pontos diferentes. A gente acaba tendo aquela situação de se defender. O meu ponto é o certo. E eu vou defender esse meu ponto, né?
E é natural do ser humano. Sim, é natural. Nós somos os melhores advogados, somos nós de nós mesmos, né? Então a gente tem isso naturalmente de se defender, né? Só que se a gente não busca uma solução, se o casal não olha para como vamos resolver isso, ele não vai sair daquilo ali. Então ele entra num processo de ficar culpando o outro. Então, uma vez que a culpa é sua, eu sou a vítima desse relacionamento. Eu sou o coitado, eu sou a coitadinha. Então a gente entra numa dinâmica que a gente chama, que é o triângulo de Karpman, o triângulo do drama, onde tem o agressor, a vítima e o salvador, né? Então, eu acabo, às vezes, criando uma situação para me manter num papel de vítima e colocando o outro num papel de agressor para que eu possa ser a vítima. E eu vou buscar algo, alguém para ser o meu salvador. E uma pessoa que é sempre vítima, qual o problema dela? Em que sentido? Qual o Não, em problema? qualquer coisa. Tem gente que é vítima em tudo, né? Mas em que sentido? Assim, qual o problema dela, Michel? Não, eu tô falando de modo geral. As pessoas que gostam de ser vítima de qualquer coisa, entendeu? Certo. Existe algo que ela, por causa da infância dela, passado dela, assim, não. Não dá para saber. Não dá para saber. Porque o que acontece, né? Até pensando nessa ideia que você trouxe de traumas. Claro, tem pessoas que passaram por situações na sua vida, né? Vamos pensar assim, abusos e entre outras coisas, que realmente foram bastante impactantes na vida dela. E deixou marcas, né? Mas, se a gente for ver, não é todo mundo. Não é todo mundo que passou por situações assim tão fortes, impactantes e traumáticas. Sim. E mesmo assim a pessoa tem as suas questões, tem os seus conflitos também, tá? Então o que acontece? Vamos pensar nessa ideia de casamento, divórcio e tudo mais. Vamos supor, eu, Marciele Travinsky, cresci num lar onde... Não é o meu caso, mas eu gosto de dar esse exemplo, né? Eu nasci num lar onde meus pais brigavam muito. Certo. Só via briga dentro de casa, né? E aí, como era essa dinâmica para mim? Como eu consegui interpretar tudo isso? Como eu aprendi a lidar com isso? Porque eu, como criança, dentro de um lar onde há muita briga, o que eu tenho ali para fazer? O que eu posso fazer? Tá. Nada. Mas essa criança que nasceu num lar de brigas. Não precisa ser uma briga, por exemplo, de bater, agressões, Sim. mas meus pais vivem discutindo sobre dinheiro. E não existe uma tendência dessa criança crescer, se casar e briga para ela ser normal? E ela começar a puxar briga todo o tempo, toda hora, porque para ela... Porque os nossos filhos, nós somos o espelho dos nossos filhos, né? Certo? Claro. Se tu pegar uma galinha e botar qualquer animal que botar com o outro, daqui a pouco ele está falando a linguagem do outro animal. Se cria, se comporta. Assim como o ser humano também. Se botar ele num curral de porco, não dou 3 meses para ele estar lá, confortável, dizer que não quer sair mais de lá. Certo? Então, se em pouco tempo um ser humano se adapta adulto, uma criança, quando ela está lá na infância dela, e ela vê lá o pai e a mãe brigando. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 7 anos, 10 anos. Ela começa a namorar, para ela brigar, tá tudo certo. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, que tudo certo, e pode ser que ela tenha um repúdio por briga muito grande também. Isso, pode ser que é isso que vai entrar no que eu estava falando. Não é só o ambiente que te influencia. Você influencia o ambiente também. Você manipula um ambiente para ter aquilo que você sempre teve. Então, por exemplo, se nessa minha dinâmica em casa, onde meus pais só brigavam por dinheiro, vamos supor que era isso, né? Meus pais discutiam, não é que tinha agressão, meus pais só discutiam sobre dinheiro. Como que era isso para mim? Como eu via aquilo ali? Como eu interpretava tudo aquilo? Porque pode ser que eu fui crescendo achando que a culpa era minha. É porque eu estava dando trabalho para o papai e para a mamãe e eu aprendo a me ver como culpada. E aí eu busco relacionamentos para ter mais do mesmo. Mais do que? Culpa.
Eu vou entrar em relacionamentos e eu vou manipular esse ambiente para ter mais do mesmo, para me sentir culpada no final. Então, a gente tem o que a gente chama assim de aprendizados implícitos. O que é um implícito, né? Por isso que é terapia de reintegração implícita. Implícito é o contrário do explícito. Implícito está por baixo dos panos, é algo que eu não consigo ver. Não tá... Implícito significa algo que eu não consigo ver? Que eu não consigo ver. Então, o que está por trás daquele conflito? Porque a pessoa pode chegar no meu consultório e falar, Marciele, eu me divorciei faz 2 anos e eu quero me matar por causa do divórcio. Não faz sentido nenhum. Ela está usando o divórcio para se suicidar. Para Sério? tentar explicar de uma maneira que eu entenda, uma maneira que você entenda, que todas as pessoas entendam, a dor dela. Ela não sabe colocar em palavras aquilo que está acontecendo ali dentro dela, aquele conflito que está ali dentro. Mas talvez ela passou uma vida inteira se sentindo culpada pelo relacionamento bosta que o pai e a mãe dela tiveram. E aí, de repente, ela vai lá, entra num relacionamento e se divorcia, porque não estava bacana. Toda aquela culpa de uma vida inteira é reforçada naquele divórcio. E talvez ela já se sinta uma pessoa frustrada, ela já se sinta um bosta na vida. E aquilo, o divórcio pode só reforçar. Tá vendo como eu sou um bosta mesmo? A culpa é minha. Então, na verdade, o problema não é o divórcio. O problema é como a pessoa aprendeu a se ver na vida, a atuar na vida. Que foi lá na infância. Que foi uma vida inteira. Uma vida inteira. Que Porque começou... eu já tive clientes que o problema nunca foi papai e mamãe. Papai e mamãe eram pessoas maravilhosas que davam carinho, me ajudavam. Eram pessoas que me deram suporte, tanto emocional quanto qualquer outro tipo de suporte, apoio. Mas eu entrei num relacionamento com uma pessoa onde essa pessoa era abusiva e eu fiquei naquele relacionamento por muito tempo. E aí eu acabei, às vezes, por conta daquela dinâmica daquele relacionamento, a me ver como culpado de tudo. Mas era porque eu convivi muito tempo com aquela pessoa. O nosso cérebro ele aprende através de um processo que a gente chama IDR, né? De intensidade, duração ou repetição. Então, depende, num relacionamento que eu estou por muito tempo, só vou aprender algo ali daquela dinâmica daquele relacionamento que eu posso levar para a minha vida. Ou, quando eu me divorcio, eu começo a entrar em conflito. E aí eu preciso de ajuda para resolver essas questões. Mas não era o papai e a mamãe. Papai e mamãe me deram suporte e apoio. Mas eu estive num relacionamento tóxico por muito tempo. E agora eu preciso de ajuda porque deixou aprendizados ali. Né? Nesse sentido que a gente vê o ser humano. Tá. O divórcio... Vamos te fazer umas perguntas que temos aqui para te fazer. Qual é o efeito, então, do divórcio na vida das pessoas? O pós-divórcio. Qual que é o efeito? Aí... Você mencionou antes que, às vezes, é bom, né? E, às vezes, é ruim. Né? Se é bom, acho que nós não precisamos falar, né? Depende. Depende. Porque se a pessoa está num relacionamento ruim, onde há agressões, onde ela não é vista, onde ela não é ouvida, onde os desejos dela são deixados de lado, como se ela não fosse importante, né? Não tem por que estar nesse lugar. Não faz sentido, porque o que é um relacionamento? É uma troca. Sim. É sobre ceder também. Sim. Então, tem coisas, por exemplo, que eu gosto, mas o meu noivo não gosta. Mas, em alguns momentos, ele vai ceder daquele tempo para curtir comigo aquilo que eu gosto. Sim. E vai ter momentos onde eu vou fazer algo que ele gosta, mas eu não gosto. Mas é isso, é sobre ceder, né? Sim. Então, se eu estou num relacionamento onde só eu estou cedendo e o outro não, eu começo a não me sentir vista. Não é viável. Não, eu começo a não me sentir amada, né? E para o ser humano, o se sentir amado no sentido de se sentir aceito, não naquela visão romântica, Sim. né? Mas de se sentir aceito, eu não estou tendo essa minha necessidade suprida. Não vai fazer sentido,
né? Então, talvez por um relacionamento assim, uma pessoa que sai desse relacionamento, não que ela vai estar feliz, ela vai passar pelo processo de luto dela, né? Mas é uma possibilidade para ela encontrar uma pessoa que vá suprir as necessidades dela, assim como ela vai suprir a necessidade da outra pessoa. Mas em algumas pessoas elas já não conseguem lidar com isso. Elas vão ter mais dificuldade porque ela vai ter também os seus próprios aprendizados. O que um divórcio representa para ela? E tem esse ponto. Então, se para ela um divórcio representa dor, representa culpa ou qualquer outra questão, ela já vai ter mais dificuldade para passar por esse processo. Mas pode ser que ela passe sozinha. Sim, na verdade, né? todo mundo passa, né? Quer dizer, eu acho que tem algumas pessoas que não passam. Todo mundo vai Se passar pelo seu processo. Passa, né? Depende da necessidade daquela pessoa, né? Porque eu vejo assim que muitas vezes a gente quer uma resposta certa, a gente quer uma resposta assim, não, o que acontece é isso, né? Algo muito objetivo, mas o ser humano não é assim tão duro. Ele é muito complexo, então vai depender. Então, tem pessoas que vão sair de um relacionamento e vão se sentir felizes? Vão. Mas talvez ela passou anos da vida dela sofrendo. Talvez ela passou 20 anos da vida dela sendo traída. E ela sabia, e ela passou sofrendo. E aí, quando ela sai daquele relacionamento... Alívio. Sai aquele peso dos ombros dela. Sim. E aí ela fica feliz. Ela não está mais naquela tensão. Tá? Agora, tem outras pessoas que não, que vai depender do que um divórcio representa para ela. Tudo é o que tu falou da camisa ali do futebol, o que representa. É o símbolo. É o símbolo. Para aquela pessoa. Então, por isso que às vezes a pessoa precisa de ajuda nesse processo. Porque talvez ela passou uma vida inteira evitando uma dor e chegou um momento que não dá mais. Ela não tem mais como evitar a dor. A vida travou. Então, ela precisa de ajuda. Quando a pessoa chega no meu consultório, é nítido ver que a vida travou. Ela não consegue dar um passo aqui, nem para cá, ela não consegue mais entrar num relacionamento, ou quando ela entra num relacionamento, ela não se sente bem. Ela não consegue seguir. Ela está apenas sobrevivendo, ela não está mais vivendo. E tudo que ela busca é poder se sentir um pouco mais leve. 100% dos meus clientes... 100% dos teus clientes eles chega travado. Chegam buscando se sentir mais leves. Não é assim, Marciele, meu Deus do céu, eu quero ficar linda, magra e tudo mais. Eu, homem, quero ficar musculoso e quero ter uma mulher assim, assim. Não, eles não buscam isso. Eles querem ficar leve. Eu só quero me sentir mais leve, Marciele, porque eu não aguento mais viver assim. Eu sinto um peso aqui dentro, eu sinto um negócio, uma coisa que aperta aqui dentro e uma angústia que é até difícil de respirar, né? E, às vezes, só de falar sobre isso, a pessoa já começa a chorar. Né? Então, ela tem guardado, ela tem suprimido uma vida inteira uma dor que ela não quer olhar para aquilo. Por que ela não quer? Porque dói. Só que daí ela não resolve, ela vai buscando prazeres imediatos. O prazer imediato teu é o quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, aí só para nós voltar novamente lá, que deve nós pular para um outro assunto aqui. Olha só. A minha briga com o divórcio é isso, que nós chegamos nesse ponto aqui, tá? É a pessoa chegar ao ponto de estar travada, que nem tu falou. E aí, se ela não busca ajuda, e se ela não se entende, e certo. se ela não resolve as coisas do passado, aí é o que acontece hoje, né? Que eu, como estou no ramo imobiliário, os apartamentos são cada vez menores para a pessoa sozinha. Entendeu? Porque ela não consegue mais se relacionar com mais ninguém. É aquilo que nem gráfico de economia, né? Pega porque aquele amorzinho, aquele tempinho de romance, vai, daqui a pouco vê os problemas do outro, né? Que na verdade está nele, e aí desce de novo. Porque eu acredito, tá, Marciele, porque por toda a experiência que eu passei, tá? De divórcio e depressão e todas
essas coisas que eu já passei, eu entendi que o problema está sempre na gente. Maior parte. E eu acredito que quando eu vejo numa pessoa, ela sempre é meu espelho, uma outra pessoa. Então, se a gente não resolver, é onde que eu quero chegar no divórcio, se eu não me tratar, eu vou me divorciar mais uma vez ou vou viver uma vida, entendeu? Tipo assim, eu tenho até vergonha de me divorciar de novo, por exemplo, então eu vou ficar aqui. Entendeu? Ou não vou me casar mais, né? Trava e não casa mais. Nada mais presta. Nenhum homem mais é bom, nenhuma mulher mais é bom. E aí o mundo vira um complô contra você. E, na verdade, você está cheio de trava, cheio de bloqueio, cheio de mágoa que não foi resolvida, né? E aí você não consegue dar um passo à frente. Isso. E aí fica depressivo, fica ansioso, né? Come, engorda, sei lá o que acontece. Que cada ansiedade você pode depositar em né? Em certa coisa. Tentar aliviar de alguma forma. Tentar aliviar de algumas formas. Entende? Então, pensando nisso aqui, que eu ainda sou a favor da restauração do casamento, da restauração, principalmente quando envolve filhos, que eu acredito que tudo tem, que eu chamo de cura, né? Mas tudo tem uma... Como é que a gente chama? Tudo tem conserto. Né? E você mesmo é uma profissional que consegue aliviar, né? Pode dizer, a dor da outra pessoa. Pode ajudar a pessoa a melhorar. E com esse seu trabalho, além de você aliviar a dor da pessoa, que tem um ditado que diz que quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor. Então, quando ele se trata com ela se trata, ou ele se trata com você, automaticamente as coisas mudam ao redor dele também. Isso. Se a tendência é essa. São adultos e tem a possibilidade de a própria pessoa mudar o ambiente. Sim. Porque daí, se a pessoa se mantém num ambiente onde adoeceu ela não vai melhorar. Sim. Ela vai voltar a ficar doente. E também as pessoas têm que procurar ajuda, porque eu sou bem franco. Eu sempre falo para meus filhos, se o pai tivesse o conhecimento que o pai tem hoje, eu não teria me divorciado. Nunca. Eu teria uma sabedoria de saber o que fazer, entendeu? Mas como a gente sabe, e falamos dos nossos pais, eles deram o melhor, né? Porque eles sabiam fazer o que eles sabiam fazer, eles deram o melhor. Então, eu dei o meu melhor na época, né? E mesmo assim eu não consegui. Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu jamais teria acontecido. Certo? Claro que nós aqui não podemos voltar atrás, né? O livro tem que seguir a essa altura. Mas para quem está em situação que ainda não se divorciou ou que pode restaurar o casamento, eu sou a favor de restaurar o casamento. Sim, se vê que existe a possibilidade de ter um convívio melhor, sim, né? Vai buscar se resolver. Primeiro de tudo, se resolver. Primeiro, né? se não tiver traição, se um relacionamento não tiver adultério, né, por motivo de adultério, certo? E por motivo de violência, eu sou a favor que que faça reconstruir novamente. Entendeu? Que é melhor tu reconstruir novamente do que você ficar, sabe, mais um novo. E aí não dá, mais um novo. E aí tu também não se cura e fica multiplicando essa doença que chama divórcio, que é uma doença. Doença é aquilo que pega em mim, de mim para você, de você para ele. E cada vez que acontece um divórcio, sendo bom para ambas as partes ou não, sempre tem gente que sai ferido. Sim. Né? Numa guerra, todo mundo sai ferido, né? Agora, olha só, tivemos uma guerra biológica do Covid. Não houve armas, mas não saímos feridos? Saímos feridos. Sim. Entendeu? Era uma guerra comercial, mas saímos feridos. E aí vai envolver muito, como eu estava comentando, ter suporte, não ter suporte, né? Porque essas são as coisas que também vão fazer diferença na vida daquela pessoa que está passando pelo processo de divórcio. Porque uma vez que eu estou passando por um processo de divórcio, mas eu tenho suporte da minha família, eu tenho suporte dos meus amigos, eu tenho uma estrutura
eu consigo passar melhor por aquilo. Eu não estou conseguindo fazer sozinho, tenho suporte familiar, mas ainda tem uma coisa que está me machucando demais, tem uma mágoa muito grande, tem uma sensação estranha que eu não consigo compreender, mas está lá me incomodando. Busco ajuda e vou lá e resolvo essa situação, porque eu tenho suporte, eu tenho base, eu tenho um apoio para isso. Sim. Mas a pessoa que não tem, para ela já vai ser mais difícil. Se não tem, é complicado. Exato, vai ser mais difícil passar por esse processo, né? Então, o ser humano, ele é um ser social. Nós não fomos feitos para ficar sozinhos, né? Não. Bem com o exemplo que você trouxe da questão do Covid. A gente teve que se trancar dentro de casa. E muitas pessoas tiveram que ficar sozinhas. E o quanto isso acabou afetando as pessoas, Muito. o quanto isso acabou de pessoas precisando de ajuda de psicoterapia depois. Isso. Por conta disso. Porque o ser humano não é um ser que foi feito para ficar sozinho. Ele é um ser social, é um ser de grupo. Ele precisa do outro. Então, tudo que é sobre a gente é sobre o nosso relacionamento com alguém. Os aprendizados que eu tenho é sobre um relacionamento que eu tive com alguém. Isso representa o meu relacionamento com o meu papai, meu relacionamento com a minha mamãe, meu relacionamento com o titio, com a professora, com os amiguinhos da escola, com o meu primeiro namorado, com minha segunda namorada, com o meu terceiro casamento. Diferente. Sempre vai ter uma representação. Então, o outro para o ser humano é importante, né? Então, dentro de um processo onde a gente pensa num relacionamento amoroso, é importante que esse relacionamento esteja saudável. Para que ele esteja saudável, eu preciso estar bem. Sim. O outro precisa estar bem também. Então, pensando nisso, o que seria um mundo ideal? Antes de você casar, faça terapia. Meu Deus, mas olha, duas coisas. Fazer terapia, né? Terapia implícita, né? Não aquela terapia que... A terapia mais longa, ela vai ser um processo mais de autoconhecimento, que também é bom. Também é bom. Só que mas é como você falou, eu já fiz bastante também, é alívio imediato. Isso. Entendeu? Tem pessoas que elas precisam de algo mais profundo, Sim. porque ela tem as dores dela, ela tem os conflitos dela, então ela precisa de uma terapia que vá ajudá-la a compreender melhor aquilo que está por baixo dos panos, aquilo que ela não consegue ver, aquilo que não é lógico, né? Então, por exemplo, como a gente estava comentando, nossa... eu estou me sentindo mal. Por que você está se sentindo mal? Nossa, eu estou muito ansioso. Mas por que você está ansioso? Não, é que assim, Marciele, eu trabalho numa empresa e eu lidero 5 equipes. E eu tenho a pressão, eu estou aqui, sou líder de 5 equipes e acima de mim ainda tem os gerentes, os diretores daquela empresa. Então, eu tenho a pressão de pessoas acima de mim e tenho a pressão também de cuidar daquelas pessoas, de liderar aquelas pessoas que estão abaixo de mim. E eu, Marcele, não queria ter mais ansiedade. Você vai ter, entendeu? Não tem como, cara. Não tem como. Veja, o problema de ansiedade dessa pessoa é lógico. É uma coisa que faz sentido ela ter Mas essa é uma ansiedade boa, por quê? Porque ela... Não é que seja boa. Não é boa, mas como é que eu vou dizer? Mas tem uma troca financeira talvez muito boa. Ela faz parte do teu negócio, né, vamos dizer. Isso, porque daí talvez ela estando nessa posição, obrigada, ela pode proporcionar para a família, para os filhos, uma vida muito boa. Ela pode viajar, ela pode... colocar alimento, né, na mesa, ela pode proporcionar um teto para a família. Então, essa ansiedade é bacana. Então, ela precisa de uma terapia semanal, ela precisa de uma terapia mais recorrente que ajude ela a lidar com a ansiedade. Tem sentido. Não que ela vá assim, agora eu não vou ter mais ansiedade. Não, você vai ter. Agora, só que você precisa aprender a lidar com ela. Agora, tem pessoas que elas chegam lá no consultório e falam assim, Marciele, a minha vida é boa? Eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho uma esposa maravilhosa, os meus filhos são lindos, maravilhosos também, eu trabalho num lugar bacana, a minha empresa é bacana, Marciele. Tá tudo bem, só que eu não consigo dormir, eu estou preocupado o tempo todo porque eu acho que em qualquer momento alguma coisa ruim pode acontecer, comigo ou com alguém.
Faz sentido? Não. Não, então ela não adianta ela ir lá para uma Não. terapia convencional. Porque o problema dela não é algo lógico. Sim. Por isso que a terapia de reintegração implícita é uma terapia baseada na neurociência afetiva. É uma terapia que vai olhar além dessa parte lógica. Uhum. Então, aí é comigo, né? Então, a gente vê que cada abordagem de terapia ela tem o seu espaço e ela vai ser boa para um indivíduo ou não para o outro, dependendo das suas demandas, né? Então, sim, seria interessante fazer um processo antes de casamento, de se conhecer, antes de casar, se conhecer, sim, mas também de resolver os seus conflitos, de você resolver as suas dores, as suas mágoas, o papel que você aprendeu a se colocar também, né? Então, como eu uso, por exemplo, um relacionamento amoroso como uma representação para mim, de eu sempre me manter naquele papel de uma pessoa agressiva ou de uma pessoa que evita conflitos. Se eu sou uma pessoa que aprendeu a evitar conflitos, como que eu vou ter um relacionamento com alguém? Porque um relacionamento vai ter conflito. Sim. E se eu evito conflito, eu não vou resolver minhas questões com meu marido ou com a minha esposa. E aí, como é que vai ficar esse relacionamento? Então, a terapia, sim, ela é importante. Seria um mundo ideal se todo mundo, antes de casar, pudesse fazer terapia e antes de ter filho. Também, né? Porque o momento que você é pai e mãe também pode ser gatilho para alguma coisa. É. O fato do seu filho nascer pode ser gatilho para você, né? Então, é interessante você olhar para você resolver as suas questões e os seus conflitos para ter um relacionamento melhor, para ter uma família mais saudável. Para se né? entender melhor. Para se entender melhor, né? Que às vezes a gente não se conhece, né? A gente não se conhece. Porque a gente não se enxerga, né? Não, Muitas vezes a gente é que nem animal quando está na frente de um espelho, né? Quando vai... Quando se enxerga, não se acredita que tu é desse jeito. Pode sim. Né? O ser humano, ele é só um mamífero tentando sobreviver. Só isso. Uma vez que você começa a olhar as pessoas, que elas só estão sobrevivendo ali, ela só está fazendo aquilo que ela aprendeu a fazer e tentando sobreviver no meio disso tudo. Mas eu acredito na família, eu acredito que há a possibilidade de viver com um cônjuge perfeitamente, Sim. rindo, brincando, entendeu? Sabe, assim, 1% de desentendimento e 99% de viver bem. Eu acredito nisso, tá? Eu acredito nisso, que há possibilidade. Vamos falar de um outro assunto, que nosso tempo correu. Nossa. E aqui, ó. Tem um ponto importante que você falou dos filhos também, né, Michel? Não sei se quer abordar sobre os Quero. filhos ou outro ponto. Não, dá tempo. A gente deixa outro assunto. Qual é o efeito do divórcio na vida dos filhos? Então, né, em questão dos filhos. Esse ponto dos filhos vai entrar uma parte que é bastante responsável por esse processo, que é o pai e a mãe. Depende como o pai e a mãe lidarem com esse divórcio. Porque se uma vez que o pai e a mãe estão num processo de divórcio, toda vez que tem um momento com o filho, fica, ao invés de aproveitar esse momento com o filho, fica falando sobre o pai, sobre o ex, né, a esposa ou ex-marido para o filho, você está prejudicando. O filho. O filho. Você está fazendo isso. Né? Porque, veja, antes mesmo do seu filho existir, existiu a esposa e o marido. Você, vamos dizer assim, eu, Marciele, escolhi ficar com uma pessoa, essa pessoa escolheu ficar comigo. E aí nós tivemos filhos. Agora, é culpa dos filhos os meus problemas com meu marido ou com a minha esposa? Não. Não. Então, por que os pais metem os filhos nesse problema? Os pais colocam os filhos nessa situação que não é deles. Eles não conseguem olhar para o filho e dizer, olha, filho, esse negócio aqui que está acontecendo, esse divórcio, é uma questão do pai e da mãe, tá? A gente sempre vai te amar, você sempre vai ser o nosso filho e você não tem nada a ver com isso. Isso é uma questão que a mãe e o pai vão resolver, tá? E a gente te ama. Isso não é culpa sua. A gente decidiu viver assim,
tá bom? A gente decidiu que agora cada um vai viver o seu caminho, mas a gente sempre vai estar aqui por você. A gente está aqui para te ajudar a passar por esse processo também. Não existe suporte para o filho. O que geralmente acontece é o pai e a mãe estão machucados por esse divórcio e eles estão olhando só para o umbigo deles. Porque daí eles, às vezes, estão com os filhos e estão atacando o outro, conversando com o filho sobre isso. É, porque o teu pai também, né? Teu pai é assim, teu pai é assado, olha o que teu pai fez. Aí a criança vai lá com o pai. É, mas a tua mãe também, né? Tua mãe só faz isso, tua mãe fala aquilo. Você viu que a tua mãe não sei o que lá? Teu filho não tem nada a ver com isso. Teu filho não é teu amigo. Teu filho não é teu terapeuta. Você é responsável por o seu filho. E a sua responsabilidade é de deixar as suas coisas de adulto com você e o teu momento com o filho de você fazer o seu papel de pai, o seu papel de mãe naquele momento. E não levar a sua dor para o seu filho. Ele é só uma criança, ele é só um adolescente. E mesmo que ele já seja um adulto, não é papel dele de resolver os problemas que você se colocou, onde você decidiu entrar. Então, pode sim ter efeitos para os filhos? Podem, desde que os pais não saibam lidar com a situação. Ah, mas o filho está triste porque papai e mamãe estão se separando. Tá, mas faz parte. Quem que vai ficar feliz no sentido assim, nossa, que legal, que bacana, meus pais estão se separando, vamos soltar um foguete aqui. Ele não vai ficar feliz nesse ponto. Agora, se era um relacionamento onde a criança via que o pai batia na mãe ou a mãe batia no pai, que tinha traição ou qualquer outra coisa, e a criança via esse sofrimento dos pais, ela pode sim ficar mais aliviada, porque ela não vai mais ter que vivenciar aquilo no dia a dia. Então, pode ser que sim, que isso traga um alívio para a criança, mas não que ela vai ficar feliz com todo esse processo, tá? Então, vai depender muito de como o pai e a mãe conseguem separar as coisas. Do que é deles, de adulto, e eles, os dois, resolverem, não na frente da criança, porque a criança não tem nada a ver com isso, e elas conseguirem fazer o papel delas de pai e de mãe quando está com a criança. Aí vai depender bastante. Posso complementar? Uhum. No livro que eu escrevi ali, Como o Divórcio Afeta os Nossos Filhos, tem uma parte que eu falo o seguinte, ilustrando o que tu está falando. Certo. O ser humano, ele é egoísta por natureza. Uhum. Né? Então, não existe uma pessoa egoísta. Todo mundo tem um nível de egoísmo. E quando o casal se divorcia, eu conto que é como um soldado que vem da guerra. Uhum. Emocionalmente, claro. No estado que o cara vem da guerra emocionalmente, se você fizer uma comparação, ele não tem condição de cuidar do filho dele. Uhum. Sabe? O filho dele acaba virando terapeuta dele. Uhum. Que eu sei que é errado, Mas é o que acontece na prática. A maior parte das vezes, muito difícil, um ou outro pai, eu acredito, que bem racionalmente ele acha que o filho dele não tem nada a ver com isso. Só que o guri está no meio da guerra. Não tem para onde, não tem como ele não ver, não tem como ele não sentir. Entendeu? Não existe isso. Ele vai sempre sair ferido. Não tem a paz igual, eu acredito. Tem ele se tratar, ele procurar você para que tu possa ajudá-lo a melhorar. Mas não tem como não sair emocionalmente ferido. Tu diz do filho me procurar? Ou... Não, tô falando de procurar no sentido assim, de procurar ajuda, né? O filho, o pai, a mãe, para poder seguir uma nova vida. Assim, o ideal seria o pai e a mãe buscarem ajuda. Não, sim, o ideal é o pai e a mãe buscar ajuda. Não, eu estou só fazendo uma ilustração que só tem um caminho, buscar ajuda profissional. Ah, certo. Para os três, vamos supor que tem um filho, buscar ajuda profissional. Eu acho assim, que o mínimo que um pai pode fazer é buscar ajuda emocional para o filho. Entendeu? Sim, mas porque não tem como deixar ele não participar, não tem como ele não ser atingido.
Certo, então veja, se eu como mãe ou pai não vou conseguir dar esse suporte para o meu filho nesse momento, então o primeiro passo que eu preciso dar é buscar ajuda para mim. Sim. Porque se eu não me fortalecer, como que eu vou conseguir passar por tudo isso? Não excluindo que a criança precisa de suporte, Eu tô falando dos três, né? Isso. Tô falando dos três. Os três como eu tô buscar falando. ajuda. Buscar ajuda dos três. Porque não excluindo que a criança Sim. não precise do suporte. Mas o que acontece? Tudo que a criança ela quer é ver pai e mãe felizes. Sim, com certeza. Então, se, por exemplo, o que eu vejo às vezes, Michael? Eu falando da minha prática, do que eu vejo no consultório, tá? Sim. A maioria busca ajuda somente para o filho. Sim. E acha que tá tudo bem certo. viver desse jeito, tá? Só que como nós, psicoterapeutas, vamos poder dar todo o suporte que a criança precisa, sendo que quando ela chega em casa, mamãe e papai estão do mesmo jeito. Entende? Esse que é o ponto. Então, eu concordo com você que os três precisam buscar ajuda. Só que, primeiramente, eu sei que é essa coisa de pai e de mãe, que a gente quer ajudar os nossos filhos, né? Então, primeiro meu filho... Não, Marcele, eu tô trazendo aqui porque eu também preciso. Eu escuto muito isso, Michel. Eu sei que eu também preciso, mas primeiro eu vou fazer pro meu filho. Você sabe como mãe é, né? A gente tira do nosso para dar pro filho. Você sabe como o pai é, né? A gente tira da gente para dar pro filho. Só que papai e mamãe não estão fazendo isso porque eles estão querendo... eu vou tirar, não vou olhar para mim, né? Eles estão preocupados com os filhos. Eles querem ver o filho bem. Só que eles não sabem que o filho quer ver o pai e a mãe felizes. Sim. Então, é aquilo que eu falei. Uma vez que só o filho melhora, tá, mas ele vai chegar em casa, vai ver a mãe daquele jeito, o pai daquele jeito. Ele não vai ficar feliz. Não vai ficar feliz. Por isso, como você falou, é interessante os três, mas primeiramente os adultos. Primeiramente os adultos. Porque eles vão ter mais controle dessa dinâmica da casa. A criança, ela não pode... pai e mãe, vocês estão aí, brigando o tempo todo, isso não está sendo bom para mim. Então, eu estou indo morar em outro lugar. Como é que uma criança vai fazer isso? Ela não tem condições, ela nem percebe isso. Ela não consegue fazer isso. Nós, adultos, nós conseguimos. Nossa, isso não está sendo bacana para mim, eu vou sair desse lugar. Tá? A criança já não tem essas condições. Então, ela tem que se adaptar ali. Se ela tem que se adaptar ali naquela dinâmica que está sendo vivida, quem que está proporcionando essa dinâmica para ela? O pai e a mãe. O pai e a mãe, por isso que é importante eles primeiramente. Né? Uma vez que papai e mamãe estão bem felizes, olha, muitas das terapias que eu faço, que primeiro vai pai e mãe, a criança depois fazer terapia com ela, se for necessário, é muito rápido. Em muitos casos, a criança não precisa. Porque uma vez que papai e mamãe estão bem em casa, muda a dinâmica da casa, muda a dinâmica da família, a criança não leva mais aquela sensação de tensão que é o dia a dia daquela família. Pronto, ela fica bem. Ela volta para o seu equilíbrio, para uma homeostase que a gente chama, né? Mas primeiro, querendo ou não, são os adultos que proporcionam esse ambiente para ela, né? Certo. A última questão agora é o suicídio. A gente sabe, né, não se pode fazer anúncio, né, de suicídio, a mídia não permite. Mas sabemos que, eu acho que uma porcentagem muito grande. Eu tive no Uruguai de dezembro até janeiro, período lá, agora, dessa virada de ano aí. E lá no Uruguai, até achei engraçado. Achei importante essa informação, que é assim, 50% das pessoas, 53% das pessoas, elas não têm religião. Apesar que o nosso assunto aqui não é religião, mas eu vou chegar no divórcio. Elas não têm religião. Depois dos outros porcentagens, vai se dividindo ali em algumas coisas e tal. E 23% das pessoas que se divorciam, que tem um índice muito alto de divórcio lá, o homem se suicida. Certo. Então, de cada 100 mil, 23 homens se suicidam após divórcio, tá, no Uruguai. Só que é um assunto muito abafado, né? Que não se comenta muito. E tem não sei onde é que eu li,
algum livro que falava que dê atenção às pessoas, porque não está escrito na testa dela, né? Eu vou me suicidar, sim. né? Às vezes até quem fala que vai, não vai. E quem não fala nada, do nada, ué, por que o homem morreu? Porque o homem se suicidou. Homem ou mulher, não importa. O que faz uma pessoa se suicidar? Aí vai de novo para aquela situação. Depende, vai muito dos conflitos daquela pessoa. Conflito né? interno. São os conflitos dela. Ela não consegue lidar com aquilo, tá? Vou falar num papel que eu também tinha. Eu tinha ideação suicida, eu tive tentativa também. Falando por você, então. Eu falo Experiência também. própria. O que eu vou falar é também porque eu estive Nessa posição. nessa posição, Sim. tá? Mas eu vou colocar muito o que a gente vê dentro das terapias. Mas não é que é 100%, tá? O que a gente vê numa boa parte das terapias é que essa questão de tentar contra a própria vida seria mais ou menos uma dinâmica assim, tá? Olha, você me fez tão mal, você me fez sofrer tanto, isso me machucou tanto, que agora eu vou fazer você sentir a minha dor através da minha ausência. Me perdendo, é como se fosse assim, isso me doeu tanto, eu não sei lidar com isso, e eu quero que você entenda a minha dor, você sinta a minha dor. E através da minha perda, me perdendo, você vai sentir essa dor. Tanto que, quando a gente vê essa questão da tentativa contra a própria vida, a pessoa, ela já tentou algumas vezes. A pessoa que consegue, ela não é a primeira. Não é a primeira, nunca é a primeira. Normalmente não é de primeira. Ela tem tentado e ela tem deixado sinais. Ela faz uma carta, ela tenta bem na hora que alguém vai chegar. Ela sempre dá um jeito de fazer isso em um momento onde pode ser que alguém consiga resgatá-la. Tá? Então, pode ver, a gente vê muito, assim, às vezes, da pessoa tentar pular da ponte, ela tenta no meio das pessoas, tá? Ou ela realmente deixa uma mensagem. Mas por que então só não faz? Lembra, eu estou aqui falando num papel de uma pessoa que já passou por isso, que também tinha essas atitudes, tá? E que eu sei que a pessoa está carregando muita dor ali dentro dela. Só que ela não sabe dar vazão. Não tem como que ela vai dar vazão para aquilo, para tanta dor que ela tem. Tá? Então, uma pessoa que tem uma ideação suicida, ela precisa muito de ajuda. E ela precisa de suporte tanto de um psicoterapeuta quanto de uma ajuda também de medicamento, de um psiquiatra. Tá? Então, é um caso muito delicado. Não tem como a gente falar que a causa, o que faz uma pessoa tentar contra a própria vida é uma coisa, só uma causa, mas podem ter diversas coisas que estão associadas àquela motivação de tentar contra a própria vida. Pode ser uma questão de divórcio, pode ser uma questão cultural também, porque normalmente a ideação suicida também está associada à depressão, né? Então, tem culturas onde vai ter uma porcentagem maior de depressão do que em outras culturas, porque vai depender também de todas as pressões culturais, de como aquela cultura vê o mundo, como ela vê os relacionamentos, como ela vê toda essa dinâmica, que também pode influenciar, né? Então, essa parte da ideação suicida, quando você está sabendo que existe essa situação dentro da sua família, com um amigo, com alguém, ajude essa pessoa, dê suporte para essa pessoa buscar um profissional, porque você sozinho não vai conseguir dar suporte para uma pessoa dessa. Como tu vai ajudar ela a resolver essa dor que está ali? E como a gente fala dentro da terapia de reintegração implícita, está por baixo dos panos. A gente não consegue entender toda essa dor, toda essa sensação que está ali dentro. Então, a gente precisa, sim, de um olhar mais profundo. Tá? Então, uma coisa é, por exemplo, a gente pensando nessa ideia de divórcio, eu me divorciar e ficar triste. Você vai ficar triste. Outra coisa é, Marciele, eu me divorciei e estou tentando me matar. Não faz sentido. Não faz sentido. Não.
Tem alguma coisa por baixo que Tem o alguma motivo não coisa. é o divórcio. Não é o divórcio. É pessoal. É um conflito. É um conflito dela mesma. O suicídio pode ser um conflito com ela mesmo? Sim. Sim. Sempre é com a Sempre gente algum, mesmo. sempre é com a gente mesmo, né? Sempre é a gente. Nunca é externo. Nunca não é nunca, né? Mas a maior parte das vezes não é externo. É algo da gente com a gente mesmo. Porque, claro, por que eu falo que nunca é só a gente? Porque, poxa, se eu tô num relacionamento apanhando, tem a influência, tem a influência bem, do né? outro, Sim, né? Sim. Mas, por exemplo, eu me separei e tô tentando contra a minha própria vida porque eu me separei, já não faz sentido. Não faz sentido. Marciele, fui demitida e agora não quero mais viver. Tô tentando contra a própria vida. Não é assim, eu não... A ideação suicida não é isso aqui, ó. Nossa, tá tão ruim passar por essa situação que se eu não existisse fosse melhor. Isso não é ideação suicida. Isso é um ser humano normal, que às vezes a gente tá tão atolado de tanta coisa que a gente... olha, se eu não estivesse viva, seria melhor. Todo mundo, em algum momento, tem um pensamento assim. Sim. Tá? A pessoa que a gente fala que tem ideação suicida, ela planeja. Ela planeja tudo, ela pesquisa, ela vê como que faz, o que dá certo, o que não dá certo. Esse dói, esse não dói. Como que vai ser esse processo, tá? Ela planeja e ela já está com todas as estratégias para tentar. Ou ela também já está em tentativas, tá? Então, uma pessoa que tem ideação suicida é diferente daquela que, não, Marcele, não é que eu vou fazer alguma coisa contra mim, Deus me livre. Não é essa pessoa que só pensou que aqui, se eu não estivesse existindo, seria melhor. É aquela pessoa que já está fazendo estratégia. Ela conta assim naturalmente para você. Marcele, eu já pesquisei no Google isso. Ela fala normalmente, tá? Então, é diferente. São coisas diferentes. Mas a gente vai ver realmente em terapia o que está motivando essa tentativa. É só em terapia que a gente consegue entender daquele ser humano o que está implicando ali naquela dor. Show de bola. Muito bom. O tempo passa muito rápido, tá louco? Nossa, passou Marcele, obrigado por ter vindo. Foi ótimo. Conhecimento maravilhoso. As pessoas vão adorar, tenho certeza. Deixe um recado para o teu público, para as pessoas que ouviram e talvez esteja passando por um desses problemas que nós citamos, né? Sim. Dá uma luz para essas pessoas. Né? Por mais também aqui vai ter o teu Instagram, né, nos recortes para te encontrar, né? Mas também pode fazer o teu trabalho, quem quiser contratar você, né? Como você disse, vai melhorar muito. Ajuda bastante. Bom, então, o meu recado que eu quero deixar para você é que eu sei que às vezes parece... Eu sei que às vezes parece que não tem luz no fim do túnel. Eu sei que a gente chega às vezes num momento onde parece que não há mais esperança, mas eu digo para você não parar de tentar buscar uma ajuda, porque uma vez que a gente consegue trabalhar os nossos conflitos, as nossas dores e, de fato, resolver essas questões e ter ferramentas melhores para lidar com a vida que a gente tem hoje, a vida, ela muda, ela fica mais leve. Então, pensa como seria para você poder se sentir mais leve com você mesmo. E tem como. A gente pode, sim, passar hoje por um processo terapêutico que seja um processo de uma terapia breve, ou seja, que ela seja objetiva, que ela vai olhar além daquilo que é lógico, que é racional, que ela vai olhar para a tua dor e te ajudar a resolver isso e te ajudar a ter ferramentas novas para viver melhor a sua vida. Então, o que eu quero deixar para você é que, sim, existe possibilidade de ter uma vida melhor, ter uma vida mais leve, de ter um relacionamento mais saudável, de ter uma família mais unida, mas para isso acontecer, o primeiro passo é a gente olhar para a gente mesmo e buscar resolver as nossas dores, as nossas mágoas, os nossos conflitos, para poder ter um relacionamento melhor com as outras pessoas. Obrigada por tudo. E eu que agradeço. As portas estão abertas para outra, se a hora que quiser. Eu que agradeço a oportunidade, Michel. Tá bom? Obrigada.